E eu estou mega feliz de poder participar nesse bate-papo aqui de gente jovem. A juventude é a esperança desse país, há quem diga. E eu sou candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Pelo que eu sei, a maioria de vocês do cursinho Nelson Mandela moram aqui no Jardim Robru, Jardim Nazaré, mais ou menos isso, né? A galera ali daquele lado da Zona Leste. Eu não... Opa! É isso mesmo, próxima estação de Goianazes. Exato, Tem massa. Paulista também. E aí, que eu tô saindo candidata a vereadora, e eu não sou da Zona Leste, eu sou de Pirituba, que é na zona noroeste da cidade, que é de uma outra quebrada, uma outra periferia. E simplesmente pelo fato da gente conseguir ter uma candidatura que não seja regional, mas sim pela causa. E a causa da minha candidatura é fazer ações para as periferias. Então, acho que o professor Júlio aí ele deve ter feito várias aulas explicando o legislativo, o que faz um vereador, o que faz o executivo. Não vou eu aqui ficar dando aula para vocês, mas me apresentar um pouquinho, apresentar o meu projeto, mas eu quero que vocês interajam comigo para que a gente consiga fazer uma coisa mais fluida, mais tranquila, até para eu saber se eu estou conseguindo me conectar de vocês da maneira que eu gostaria. Então, estou vendo aqui a Raíssa, a Beatriz, a Maria da Penha, o Gabriel, o Anderson, a Nicole. Gosto que tem bastante mulher, que o negócio de mulher é mais organizado. Então, cursinho, desculpa interromper, Aline, mas a maioria, geralmente, todo cursinho que eu já passei, a maioria é mulher. Geralmente. Hoje eu recebi um dado, professor, que a Fundação Zumbi dos Palmares, não a Fundação Federal, a Faculdade Zumbi dos Palmares, ela está fazendo algumas ações de empresarial para promover equidade racial nas grandes empresas. E aí que a gente tem, sei lá, 83%, se eu não me engano, dado certo, 83% de jovens de periferia estudando, e desses 83%, 76% são mulheres. É o que eu falo, não é mesmo? As mulheres dominam o mundo, mas a gente realmente é um pouco mais organizada, né? A gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas não estou aqui para ficar falando de mulher e homem só, e sim da minha proposta. Eu vou tentar apresentar aqui agora, Felipe, vamos ver se dá certo? Vai falando aí comigo. Boa, vocês estão vendo? Apareceu. Tá muito pequenininho? Acho que tá bom. Dá para ver? Então tá. Então, bora lá. Eu vou começar apresentando para vocês, falando um pouquinho das minhas propostas, apresentando o meu material que está indo para a rua. Esse daqui é um material que a gente está mostrando desde o papel o quanto dá para ser diferente para falar que político é tudo igual. Eu tenho cara de política? Tem. Assim. Então, Aline, eu acho que... Depende. Eu não sei dizer, mas eu acredito que sim, porque você fala, gesticula assim, uma coisa mais professora. Então, tem cara, tem... Não cara, mas jeito. O problema do rosto é que, para mim, político não tem cara. Não sei. Muito bom, muito bom. Mas eu pareço mais política ou mais professora? Professora. Professora. Imagina você dando aula de, sei lá, filosofia, não sei. Olha que maravilhoso, hein, professor? Mas muito bom. Mas é que normalmente, quando a gente vai falar com um político, a gente já tem aquela impressão de ver um homem mais velho, um homem branco, uma pessoa de roupa social, uma coisa mais tradicional. É muito incomum ter mulheres negras na política alcançando espaços de poder. A gente está num movimento da sociedade onde se tem um pingo de representatividade, mas ainda é muito pequeno. E não só nas câmaras legislativas, mas em várias empresas. Temos poucas CEOs, empresárias e presidentes de grandes empresas, mulheres negras. A maioria dessas pessoas que ocupam essas cadeiras, elas são brancas, homens, majoritariamente, e mais velhos e ricos, né? Eu não sou homem, não sou branca, não sou tão velha assim, eu acabei de fazer 35 anos, e não sou rica. Então, se quebrar esse paradigma já com esse documento, já com esse material, é para a gente começar a mostrar, desde os pequenos detalhes,
Até porque a formatação, o desenho, quando vocês pegam um papel de um político na rua, de um candidato, ele tem é um braço cruzado, é uma camisa social, é uma coisa mais tradicional. E a gente está tentando quebrar esse paradigma desde esse pequeno detalhe. E aí que eu vou apresentar para vocês um outro material aqui. Eu tinha que fazer isso primeiro. Tá aparecendo aí? Apareceu. Sim. Legal. Então, aqui tem um pouquinho da minha apresentação, que eu não vou ler, mas eu vou contar para vocês. Se vocês conseguirem ler um pouquinho, fica massa também. Pois bem, hoje eu tenho 35 anos, porque eu acabei de fazer, segunda-feira foi o meu aniversário. Eu sou formada em Relações Públicas, eu sou pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais pela USP. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, com gestão cultural, com formulação de políticas públicas. Eu era coordenadora do PROAC-CMS, que é um programa que determina 100 milhões do recurso do Estado de São Paulo para fomentar a cultura, para fomentar projetos de incentivo à cultura. E eu fui coordenadora desse programa durante um tempo. Depois eu fui trabalhar na TV Cultura, que é a Fundação Padre Anchieta, com formulação também da programação da TV Cultura, a nova programação na virada, em projetos de lei de incentivo. Eu sou empreendedora cultural, eu tenho uma empresa chamada Jambê Assessoria Cultural e Artística, que tem sido ultimamente o meu ganha-pão, que é uma empresa que visa em formular... A gente concretiza sonhos de cultura em projetos de lei. Então, se alguém quiser executar um festival de banana e ele for cultural, eu consigo enquadrar ele em alguma lei, desde municipal, estadual ou federal. É isso que a Jambê faz. E aí, eu também trabalhei no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, que fica na Cachoeirinha, na zona norte da cidade, num lugar também de extrema vulnerabilidade social. E lá eu era diretora. E ali eu consegui promover políticas públicas de juventude usando a cultura como ferramenta social. E eu venho, desde então, trabalhando com isso. Eu trabalho com fortalecimento de juventude de periferia, usando a cultura para trazer para perto, usando a cultura como ferramenta. Que jovem é difícil, né? Vocês aí de 16 para 19 anos, é a fase que a gente acha que pode fazer tudo e, ao mesmo tempo, a gente não tem capacidade ainda para fazer, né? Porque estamos começando toda a nossa empreitada. Eu vou voltar aqui, porque eu não consigo não ficar olhando para a cara de vocês. Voltei. Então, e aí, a gente tem um dado, que eu não sei se vocês sabem, vocês jovens, mas a ONU fez um documento para a década, que encerra este 2020, que essa foi a década onde se teve o maior número de jovens ao mesmo tempo no mundo. E, obviamente, o mundo não estava preparado para vocês todos ao mesmo tempo, porque a juventude eu costumo dizer que a juventude é um vulcão em erupção. E aí, um vulcão, a gente querendo ou não, ele vai explodir, né? O que a gente precisa fazer é condicionar essa explosão para algo positivo, que é essa potência, essa energia da juventude. Então, é isso que eu tento fazer. Eu vou para as periferias, para os grandes extremos, e converso com a galera do funk, do rap, da capoeira, de todas as culturas marginalizadas da sociedade, para mostrar para esse menino, para essa menina, que aquela arte que ele faz, que aquela cultura que ele faz, também pode ser um empoderamento, também pode ser renda, também pode ser trabalho, também pode ser fomento, dali ele pode sair diversas coisas. E é isso que eu tenho feito durante algum tempo. E aí, em 2018, eu fui candidata a deputada federal. Vocês sabem o que um deputado federal faz? Pelo que acho que não, né? Não posso... Ô, professor, eles não ligam nem a câmera na hora da aula. Fica legal, melhor. Tá. E ele caiu. Tá bom. Então, um deputado federal, ele legisla as leis federais, as leis grandes, que realmente vão ditar as regras das nossas vidas. Então, ele vai dizer se o Estado é laico ou não é laico, ele vai dizer qual que é, o planejamento acadêmico que a gente vai ter em todas as escolas.
E é isso que eles fazem. Então, em 2018, eu fui candidata a deputada federal, e junto com o meu grupo, que era muito pequeno, a gente conseguiu quase 14 mil votos, numa eleição muito pequena. E isso foi muito grandioso, uma eleição pequena de pouco tempo, eu digo. A gente teve menos de 40 dias entre eu decidir ser candidata, organizar uma campanha, pedir voto e a eleição. Então, foi match atrás de match, deu tudo certo. E aí eu fui me organizar para sair candidata a vereadora agora nesse 2020. Então, ano passado, no ano de 2019 inteiro, eu estudei para conseguir participar desse projeto. Eu participei do Renova, que é um primeiro curso de formação política do Brasil. Entrei na RAPES, que também é um curso de sustentabilidade política. Fiquei estudando o ano inteiro, passei por diversas seletivas, estudei, li muito. E hoje eu entendo que eu já estou minimamente preparada para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. E aí que a gente apresenta como propostas 5 eixos de trabalho. E os 5 eixos são todos pensados em dar dignidade para as pessoas, em trazer um pouco de melhoria para a periferia. O que também é um pouco de diferente do que os outros candidatos costumam fazer. Porque os caras, enfim, saem candidato, a maioria deles em reeleição, fizeram pouca coisa na sua gestão, e aí os novos que estão saindo agora, eles saem prometendo mundos e fundos, sem nem saber direito qual que é a função de um vereador. Fala que vai construir céu, fala que vai construir equipamento cultural. O vereador não constrói nada. O vereador fiscaliza o orçamento do prefeito, da prefeitura, e propõe projetos e aprova projetos de lei. Então, a gente pensou, porque nesse ano de 2019, também com um pouco de trabalho que eu tinha tido nos últimos anos, de andar por aí, ouvindo várias pessoas, andando em várias periferias, a gente conseguiu entender as reais necessidades de cada lugar. Então, a gente elegeu 5 grandes eixos para trabalhar no próximo mandato, se tudo der certo. E o primeiro deles é infraestrutura na quebrada, que é fazer um projeto de lei para que becos e vielas sejam tratados como logradouros públicos. O que isso significa? Significa que a pessoa que mora numa viela, ela não pode comprar uma camiseta pela internet, porque não vai chegar na porta da casa dela, porque ela não tem CEP. Significa que o lixeiro, não vai passar na porta da casa dela, porque ela não tem CEP. Significa que ela não consegue passar pelo serviço do SUS de saúde do porta a porta, porque ela não está cadastrada na UBS do bairro, porque a rua dela não existe, porque ela não tem CEP. Então, é um pequeno detalhe, é uma lei muito simples, mas que muda muita coisa, porque a partir daí a gente consegue dar dignidade para as pessoas. E o nosso segundo eixo de trabalho, eu costumo dizer de cultura para gerar renda e lazer. E aí a gente tem diversos movimentos. Você tem o rock, o samba, o rap, o funk, são todas nossas expressões. E aí, essas expressões, que são as expressões periféricas, quando elas vão participar de fomentos, que são os editais, tanto do PROAC, tanto do PROMAC, que é o municipal, ou da Rouanet, que é o fomento do governo federal, a gente não consegue fazer captação. E aí, a proposta para esse eixo é que a gente consiga fazer um elo de ligação, eu como vereadora sendo a gestão pública, com a empresa privada, mostrando para essa empresa que ao invés dela captar um único projeto de 3 milhões, ela capte 10 projetos de 300 mil, projetos estes vinculados à periferia, projetos estes vinculados a essas temáticas, que são as temáticas periféricas. E o porquê que essas empresas preferem captar em um único projeto de 3 milhões? E captar é dar esse recurso, é apoiar esse tipo de projeto. Porque esses projetos de 3 milhões, em sua maioria, são festivais, são teatros, são musicais, que são passados em espaços mais elitistas, que falam com outro público, que não falam com pessoas que nem eu e vocês. Então, as grandes empresas ainda entendem que ela só tem um retorno, tanto de mídia como financeiro, se ela estiver falando com esse tipo de público. E aí está mais do que provado que a comunidade, que as periferias, as favelas, são um grande impacto econômico na sociedade. As favelas, por si só, elas consomem muito e produzem muito para a economia da nossa cidade. Então, por isso, o gestor, no caso do vereador, ele consegue fazer esse elo. E aí, o terceiro é o de emprego e empreendedorismo, também focado para o empreendedor da periferia.
E o empreendedor da periferia é desde o feirante, desde a tiazinha do cachorro-quente da porta da faculdade, da porta do trem. É um empreendedor que agora, na pandemia, ele teve que ficar 2 meses dentro de casa e ele não teve um suporte da gestão. É um empreendedor que não está no Sebrae. É um empreendedor que, se ele tivesse o auxílio da gestão para conseguir crescer, ele cresceria muito mais. Fazer um comércio na rua, ele não tem que ser o destino final. Ele tem que ser, no máximo, o meio desse processo. E é, sim, em função da gestão de um vereador da administração pública, fortalecer esse tipo de empreendedor. Que é diferente, né? A gente, na periferia, a gente empreende por necessidade. Diferente dos Faria Limers da vida. O cara terminou, vocês estão fazendo um cursinho para entrar numa faculdade. Mas aí a gente tem uma outra galera que está estudando lá nas faculdades mais caras da cidade, porque tem pais e mães que conseguem bancar, e aí elas terminam a faculdade, eles se juntam, viram um para a cara do outro e falam assim, vamos montar uma startup? Porque meu pai vai ser o nosso investidor anjo. E aí a gente vai conseguir crescer e fazer, e assim nasce várias coisas legais. Só que na periferia tem vários Bill Gates, tem vários criadores. A gente só precisa potencializar e dar oportunidade para eles. E esse é o nosso terceiro eixo. Estou falando muito rápido? Deixa eu beber uma água. Felipe, fala comigo. Estou falando rápido? Não, tá Um pouquinho. perfeito. Tá legal. Mas tá de boa, dá pra entender. Velho. Tem 2 pessoas falando aqui. Quem falou? Quem falou? Ah, professor. Tudo bom? Sou o Joe. Professor, eu vou seguindo assim ou eu paro um pouquinho para a gente interagir? Não sei como é que vocês costumam fazer. Não, é excelente. Depois a gente faz uma rodada de perguntas aí. Toca o barco, tá legal. Então massa. E aí eu vou seguir então para o nosso quarto eixo, que chama cursos profissionalizantes. A comunicação dela é perfeita. O quê, perdão? Não, eu tava falando aqui. Toca. Valeu. E aí eu vou para o nosso quarto eixo, que se chama cursos profissionalizantes. E o que a gente entende disso? A gente hoje tem a periferia, o tráfico é a maior referência que a maioria, e obviamente não todos, é a maior referência que o jovem da periferia tem como exemplo de trabalho. A gente tem vários CEOs no tráfico da cidade de São Paulo, no Brasil, né? Só que aqui a gente precisa olhar para o nosso entorno e ver o que a gente consegue fazer. E aí, o que você vai esperar de um jovem que ele já não tem uma base familiar forte, que a estrutura dele, pai e mãe, já é prejudicada? Ele vai ter aquela referência, porque no tráfico ele consegue ganhar um pouquinho de dinheiro, e aí ele vai crescendo, né? Porque vai subindo de profissão dentro do tráfico. Só que é o único exemplo que ele tem. Então, só que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem vários Neymars e vários MC Guimê na periferia dentro da juventude. Porque você pergunta para um menino da juventude, um menino da periferia, o que ele quer ser, ou ele quer ser jogador de futebol, ou ele quer ser um cantor famoso, de rap, de funk, de qualquer que seja a área. Só que é 1 em 1 milhão que vira Neymar, né? E a minha preocupação é com os outros 999 mil meninos e meninas que não conseguem alcançar isso. Só que para a gente aproximar vocês, a juventude, a gente precisa falar, trazer coisas que sejam próximas, né, do desejo de vocês. E aí que a gente está tentando propor cursos profissionalizantes dentro da cadeia criativa do esporte e da cultura. Então, se o menino que queria ser cantor, que queria ser DJ, queria ser MC, ele for aprender a ser técnico de som, técnico de áudio, tem uma cadeia assim econômica muito grande, um leque de profissões dentro da área do audiovisual, por exemplo. São Paulo detém 40% da área do audiovisual. Todos esses filmes brasileiros a gente está conseguindo vender e vender bem, só que a gente tem poucos profissionais. Então, é um mercado que tá crescendo, que está ficando quente aqui para São Paulo. Então, a gente consegue formar profissionais dentro disso, e aí, com salário, conhecendo outro ambiente, conhecendo outros espaços, você tem uma outra opção, você tem outras opções. Da mesma maneira acontece com o esporte. E aonde que a gente quer fazer esses cursos? A gente quer fazer
dentro dos equipamentos públicos que tem dentro da periferia. A gente tem CEL, em alguns tem fábrica de cultura, tem telecentro, tem circo escola. É usar os equipamentos públicos que já estão lá no nosso espaço. Não é criar prédio novo, não é gastar com recurso. É sim achar os profissionais para serem os professores, formalizar isso em projeto de lei e trazer a juventude para conseguir ter uma segunda opção, para ter outro exemplo. E aí eu vou para o quinto e último eixo, que é a rede de apoio à mulher. Então, tem dois leques a rede de apoio. O que é o que eu mais vou gastar energia no primeiro ano é esse da extensão do horário da creche. Então, a mãe que mora em Cidade Tiradentes, vamos colocar um grande extremo, que mora em Cidade Tiradentes e que tem o filho numa creche do bairro e que trabalha lá em Pinheiros, ela sai do trabalho no mesmo horário que o filho sai da creche, às 5, 6 horas da tarde. E aí que essa conta não fecha. Como que ela vai chegar a tempo de pegar o filho na creche se ela está saindo no mesmo horário que o filho? E muitas vezes é muito recorrente as coordenadoras pedagógicas das creches indicarem essas mães para o conselho tutelar, porque não existe muito um diálogo, até também porque ela já trabalhou o dia inteiro, ela precisa ir para casa, porque ela também é mãe, porque tem ali outras funções agregadas, e essa mãe ela fica correndo risco de perder o filho para o conselho tutelar. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, muita coisa aconteceu com a vida dessa criança. Então, o nosso projeto é fazer um projeto de lei para fazer uma ampliação do horário das creches, para que essas mães da periferia não tenham que escolher entre o filho ter direito à educação ou ela trabalhar. Porque o que acontece hoje é a mãe deixar de trabalhar para poder ficar com o filho em casa. E aí você aumenta o número de desemprego, mais uma criança fora da escola, e assim essa cadeia negativa ela vai aumentando de problemas. E o segundo eixo da rede de apoio à mulher é fazer uma articulação junto com todos os órgãos competentes e as comunidades para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. É dar condição. A maioria dessas mulheres, elas permanecem em casa com o agressor por conta da questão financeira e psicológica. Então, é fazer com que a gente tenha um elo com todos os órgãos competentes, desde o SUS até a Secretaria da Justiça, que a gente hoje não é interligado. A gente tem a Delegacia da Mulher, que é do governo do estado, mas se essa mulher ela chega no hospital agredida e ela não falar que foi agredida, morre por ali. Então, uma coisa precisa ser ligada à outra, para que a gente consiga acolher essa mulher e dar um pouquinho de condição para que ela saia do agressor. Essas são as propostas. Aline, eu achei excelente, cara. A gente não tinha nem falado sobre as propostas, mas me surgiu aqui uma problemática, né? Que eu acho que é importante apresentar para que você busque uma solucionática, né? Citando Dada Maravilha, não é minha frase, né? O que acontece? As creches, o horário delas é um horário quadrado, né? Então ela funciona, por exemplo, das 7 da manhã às 5 da tarde. Eu concordo com você, mas para haver essa ampliação, nós teríamos que ter as equipes das creches divididos em 2 turnos, para você conseguir das 6 da manhã, por exemplo, às 4 da tarde, das 4 da tarde até às 5 horas da tarde, perdão, até às 8 da noite, sabe? Eu entendo, mas é preciso que a gente pense isso, porque é uma coisa muito complicada de ser feita, né? Então, professora, a gente pensou nisso também. É que aqui eu estou falando resumidamente, né? Mas dentro dessa proposta, a gente também ouviu as professoras e as coordenadoras de creche, tanto da rede pública, tanto as conveniadas. E aí a gente chegou em duas questões, para a gente conseguir na Câmara ano que vem conversar com a classe de verdade, dentro desses 2 polos que a gente chegou, que a primeira é, as coordenadoras pedagógicas e professoras de creches conveniadas, elas não têm o mesmo salário que a das creches públicas, né? Que um concursado, por exemplo. Então, elas ganham menos. Aí a questão seria, começa equiparando o salário, porque elas têm as mesmas funções, começa equiparando o salário,
E 2, para a gente conseguir fazer o horário estendido, a gente não pode fazer essa professora ou a coordenadora pedagógica aguentar um grupo de crianças durante 12 horas do dia, que a gente não dá nem conta dos nossos filhos, gritando na cabeça da gente. Está aí o Fábio para ser prova viva disso. Então, é sim dividir isso em turnos, né? É colocar 2 equipes. Isso aí está contemplado dentro do nosso projeto. Felipe, você começa aí, meu filho? Aquelas lá? Vamos lá, então. Peraí que eu tô abrindo. O que vai acontecer agora, Felipe? Me conta. Você não cansou de As perguntas que a gente fez pra todo o pessoal que veio aqui falar sobre suas propostas e tal. Aí, pra ter uma padronização, ter Tá um maior bom. entendimento, a gente fez as mesmas pra todo mundo. Peraí. Vou fazer a primeira, então. Cada vereador dispõe, em 2020, de uma verba anual de R$ 310.612.056 reais, média mensal de R$ 25.804, destinado ao custeio de serviços gráficos, correios, assinaturas de jornais, deslocamento por toda a cidade e materiais de escritório, entre outras despesas. Trata-se do auxílio encargo gerais de gabinete. Cada gabinete de vereador conta atualmente com 18 cargos de livre indicação do parlamentar. Qual a sua opinião sobre isso e como proceder? Qual a minha opinião sobre isso e... Sua opinião e como proceder com isso. Tá. Vamos lá. Sobre a verba de gabinete, sobre os 18 cargos, é assim, eu não sei se a gente precisa de fato de 18 cargos. Eu já participei de alguns gabinetes na Câmara Municipal de São Paulo e não tinha 18 cargos ocupados. Mas também depende muito do perfil do vereador e qual é o tamanho do trabalho que esse vereador quer fazer. Eu tenho um projeto voltado para as periferias, não é para Pirituba, não é para o Jardim Robru, é para todas as periferias. Imagino eu que vou precisar de uma equipe grande. Irei contratar uns 18 pretos, uma gente branca, uma gente viado. A gente vai fazer um gabinete simpático. Terei que contratar essas pessoas. Então, e aí eu vou puxar essa pergunta para um debate que talvez tenha sido impulsionado por isso. Porque se fala muito de outros candidatos que não usam o fundo partidário para fazer campanha, porque fala que é dinheiro público. E o fundo partidário, ele é a ferramenta da democracia. É o fundo partidário que faz com que candidatos como eu, que não sou filha de político, não sou rica, milionária e sou CLT trabalhadora, possa participar de processos democráticos como esse. Porque fazer campanha custa. Fazer esses papéis, esses banners e colocar a equipe na rua e fazer camiseta, isso custa dinheiro. Então, se eu não tenho pai nem mãe rico, e quem tem pai e mãe rico faz com o dinheiro dos pais e com o dinheiro do fundo partidário, se a gente não tivesse ele, eu não poderia participar desse processo. Então, a galera começa a criminalizar muito e fazer um discurso de nova política. Começa que eu não gosto dessa história de nova política. Existe a boa e a má política. Não tem, a política é política e vai ser política sempre. E a política é o ato de dialogar, de você ouvir o outro, de você conversar com os diferentes, de você trazer a pessoa para suas ideias e conseguir ouvir as ideias das outras pessoas. Política é o ato do diálogo. Então, tem gente que dialoga de uma maneira positiva, diplomática, e tem gente que faz, tipo o presidente do Brasil aí, que é isso que a gente tem. Então, não tem essa. E aí essa galera entra numa de ficar falando que fundo partidário não é legal, porque é dinheiro público, que a verba de gabinete não é legal. Não, eu acho que até é muito, acho que até que é muito. Você não precisa usar tudo isso, também acho que não precisa usar tudo isso. Mas o que for ser usado, que seja usado para ter retorno para a população, porque é um dinheiro da gente, que é um dinheiro da população. Então, já que esse dinheiro existe, o grande problema não é o valor que se tem na Câmara ou o número de funcionários. O problema é que a gente tem 56 vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, que, em sua grande maioria, não estão legislando para a população, e sim para a causa própria. A gente tem a bancada BBB, que é a bancada da Bíblia, da bala e do boi, tanto na instância estadual, municipal e federal. Eles que mandam no Brasil, no estado e na cidade.
E essa bancada está legislando as causas próprias deles. A gente está aqui no mês de uma pandemia, um isolamento social. A bancada da Bíblia, no segundo mês de isolamento social, ela conseguiu aprovar um projeto de lei que fazia com que todas as igrejas evangélicas não fossem obrigadas a pagar seus impostos municipais, porque elas não estavam abertas, logo elas não estavam recebendo dízimo, sei lá como chama, esqueci, dízimo é da Igreja Católica, acho. Enfim, não estavam recebendo lá o apoio financeiro, e aí elas não tinham como pagar. As igrejas mais ricas que a gente tem. E eu não estou aqui falando de fé, falando se a igreja é boa ou ruim, a religião de ninguém. A gente está falando de direito para todos. A lei tem que ser para todos. E aí isso foi aprovado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não teve um vereador que fizesse um projeto de lei para as pessoas que moram em conjuntos habitacionais, que moram nas Coabs da cidade de São Paulo. Quem mora na Coab tem que pagar sua mensalidade todo mês. Se você atrasar 3 meses, no quarto, você perde o direito do seu imóvel, que você passou anos numa fila esperando. Mas aí você perdeu o emprego, porque você está no isolamento social. E aí você não teve essa isenção de pagar essa mensalidade, porque nenhum vereador pensou nisso, mas pensou nas suas causas próprias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses discursos prontos de que tem 14 cargos, 18 cargos, verba de gabinete. O problema não é o tamanho, o valor que se tem, é como a gente usa. Quando eu era jovem, e aí eu não tinha, viu, mesada, mas vai supor que eu tivesse mesada, e aí o meu amiguinho que tem pai rico, enfim, e recebia uma mesada também, só que com a mesada dele ele gastava com, sei lá, com tênis, com chocolate, com cinema, eu ia guardar para ajudar minha mãe a pagar a conta de luz. É essa a questão. Não é quanto se tem, é como se gasta. Isso chama-se... diferenciar até as questões dos privilégios, sabe? Próxima pergunta. Eu não entendi o negócio da Maria da Penha aqui, Silva Ferreira. Tem que pagar todo dia, não tem essa de não pagar. Do quê? Maria, escreve aqui pra gente, eu abro o microfone e fala aqui comigo. Fala comigo, Então, gente, ficou Aline, magoada. a Maria da Penha é a Camille. Camille é uma estudante nossa, que ela tá sempre junto aí na pegada, tal, e ela tem umas opiniões muito peculiares, sabe? Então, fica tranquila que tá tudo dentro do contexto. Não, eu acho ótimo, eu só não entendi a dúvida, eu não entendi o que ela quis dizer. Do que é isso daqui? É do negócio da Coab? Ou é Vai do lá, entendi? Camille, fala. Camille, fala comigo, por favor, vem cá. Essa mesmo que você falou. Mas me explica, o que você quis dizer? Ah, não sei explicar. Não sei explicar mesmo. Tá bom. Aí eu não sei responder, mas tudo bem. Seguindo, Ruth, a próxima pergunta é sobre imunidade parlamentar. O que você acha, a sua opinião? Se pudesse fazer algo a respeito, o que faria? Por aí vai. Pergunta difícil, viu? Difícil mesmo. Porque assim, Não é né? difícil por ser do PMDB, não, né? Não, por quê? Por que seria? Não, só para saber, só para saber, só para saber. Eu acho que não. É difícil porque a lei ela deveria ser para todos. E ela não é para todos. É para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não fica preso. Quem tem dinheiro consegue um monte de coisa. Só que a gente tem a coisa mais sagrada, que é o voto. O voto do povo é algo muito sagrado, porque a pessoa elegeu, né? Metade da população elegeu o Bolsonaro. A outra metade elegeu o Lula, porque não foi votar. Na verdade, foram eles que elegeram o Bolsonaro. Quem não foi votar, elegeu o Bolsonaro. E aí, que imunidade parlamentar é complexo. Eu acho que se fosse para todo mundo, se a lei fosse igual para todos, a gente poderia ter, de fato, a imunidade parlamentar. Que um cara que está ali no parlamento, que foi eleito, ele teria alguns
Porque é o que é de fato, né? Ele já tem ali alguns privilégios para que o caso dele seja julgado em instâncias superiores. Na grande verdade é isso. E aí, como a moça lá que matou o marido, esquartejou, fez os negócios todo lá, a Flor de Lis, ela não está presa até hoje porque ela tem imunidade parlamentar. E aí tem um grande jogo político por trás que não conseguiu fazer com que ela perdesse a legenda, fosse expulsa do partido e tudo mais, para ela poder ser presa. E aí eles estão usando em cima a imunidade parlamentar. E aí a minha grande regra é, sim, eu acho que deputados e parlamentares, eles devem ter um julgamento mais específico. Mas acho que se a lei fosse para todos, a imunidade parlamentar ela seria mais justa, sabe? Ficou claro o que eu quis dizer? Ó, se a gente pensar no que é a imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar ela vai surgir na Constituição de 1988 com o propósito de garantir o direito à palavra, sem a punição, como no caso do que acontecia durante os governos ditatoriais, né, do período do regime militar, né, da ditadura militar. Só que esse conceito ele passa a ser desvirtuado quando acontece um caso como a Flor de Lis que você citou, quando acontecem casos absurdos, como aquele vereador aquele senador com o dinheiro dentro da cueca, e nada pode ser feito porque se trata de um cidadão de classe especial, entende? A imunidade tornou essas pessoas cidadãos de classes especiais. Sim, é justamente isso que eu falei. Se a lei fosse para todos, é porque se desvirtuou, né? Então, por isso ela está muito desigual hoje. Ela foi mudada o seu objeto inicial, né? Vai lá, Felipe. Indo para a questão, a penúltima, ela fala sobre Estado laico. Qual a sua opinião sobre ele? Que ele não existe, né? E que deveria existir. Infelizmente, a gente tem um governo fundamentalista religioso que dita isso sem o menor escrúpulos e sem mentir que está fazendo isso. Mas eu sou totalmente a favor que o Estado fosse laico. Mas hoje ele não é. Eu sou 100% a favor. Mas, infelizmente, isso não acontece. Aline, você sabe que você, assim, eu posso falar, a gente já conversou pessoalmente anterior, né? Mas você faz parte de um partido que apoia essas questões, né? Você tem um partido que ele é situação nos três âmbitos aí que a gente possa falar, no municipal, no estadual e no federal. Então, a sua crítica ela é válida, ela para nós é um alento, né? Mas você não poderia votar contra essas bancadas num plenário. Por que não? Né? Por causa do partido. Mas o partido não manda num parlamentar. Não existe isso, né, professor? Até porque o que a gente está tentando propor nessa eleição é justamente essa inversão que você está desenhando aí. Qualquer outro partido, a gente tem fundamentalista religioso em todos os partidos. Nos da direita, nos da esquerda, nos extremistas, eles estão em todos. Até porque esse projeto ele não tem bandeira partidária, ele tem uma bandeira única de poder aí da igreja. Então, temos que rever essa situação. 2, quando a gente tem pessoas como eu em partidos como este, que é o MDB, como você citou, que é situação, que na verdade agora ele saiu do centrão, né, ele ficou oposição do Bolsonaro, enfim, mas eu estou em São Paulo, estou me candidatando a vereadora, não senadora e nem deputada federal, que não dita Estado laico, que está em outra instância, que não fica na alçada do vereador. Mas, de todo modo, o que a gente faz? O que significa esse meu projeto de estar num partido como esse? É de trazer mais pessoas que pensam como eu. Porque o partido, como as escolas, como os cursinhos, eles são feitos de pessoas. E aí, quanto mais pessoas estiverem pensando igual, a banda vai tocar para esse lado. Se ficar só o que tem hoje, que é um monte de gente que pensa como a gente tem visto hoje, nada vai mudar. A renovação e a mudança, ela é feita por dentro, não reclamando do lado de fora.
Não, você fala muito bem, Aline. Isso é indiscutível. Beijos. Vai lá, Felipe. Puxando o gancho agora, indo para a última questão, ela fala sobre representatividade. Quem você, Aline Torres, representa? Quem você quer representar? Quem eu represento? Você sabe que representatividade é um dos nossos temas fundamentais, né? E aí que eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que representatividade é você olhar numa cadeira, num espaço de poder e sentir como se você estivesse olhando no espelho, se ver nesse lugar. E aí que eu tive poucas pessoas que me representassem em todo ao longo da minha vida. Eu estudei em escola pública, fiz ensino médio, depois eu fiz faculdade, depois eu fiz cursinho, eu fiz Educafro, por sinal, depois eu fiz a faculdade na Uni Santana, depois eu fiz USP na minha pós, fiz vários cursos técnicos e em toda essa minha trajetória eu tive uma única professora negra. E essa professora, por questão, por sinal, ela marcou a minha vida até hoje, porque a maneira como ela dava aula e a postura dela na frente da sala de aula era totalmente diferente de todos os outros, mas aquilo impactava a minha pessoa. E isso é representatividade. E eu me reconheço como representatividade para várias outras pessoas que têm a minha cara. A minha campanha, ela tem um slogan de "A gente pode", por todos nós. Porque é para mostrar que pessoas da periferia que não tiveram oportunidade, elas possam ser representadas e eu ser a voz dessas pessoas. Então, não é só pessoas que têm o meu fenótipo, não é só pessoas que têm a pele negra, mas sim as pessoas da periferia, que em sua maioria são negras. Mas é essa representatividade que eu já sou hoje e espero ser cada vez maior. Voltei, Aline, tinha saído. Na verdade, estou em aula da faculdade. Mas eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Eu? Pergunta? Não, se o pessoal tem mais alguma pergunta para fazer. Acredito que não, Mari. É você. Então a gente pode finalizar. Beleza? Bom, Aline, só um tem comentário aí. Um comentário sobre o seu slogan. O Obama ficou feliz aí, que você chegou bem perto do Yes Weekend dele, né? Ficou bem interessante, viu? É porque ele é a minha referência. Imaginei. Você estava Vai lá, falando, Mari. Mari? Não, eu perguntei se tinha alguma pergunta a mais para fazer. Silêncio. Então, acho que a gente já pode finalizar, Aline. Você tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que você Aproveita, faz um jabazinho aí e vambora. Tenho sim. Eu quero agradecer a vocês do cursinho Popular Nelson Mandela pela oportunidade e pela iniciativa de vocês estarem chamando candidatos para conversar. Eu acho super importante que a juventude comece a se interessar. Eu tenho andado bastante por aí, pelas comunidades e por diversos lugares, e a juventude é quem menos está interessada em votar, é quem menos está interessado em participar da política. E a política, gente, é o ato de ir na padaria e comprar o pãozinho do café da manhã e falar para o padeiro que você quer um pãozinho mais branquinho ou um pãozinho mais moreninho. O ato do diálogo é a política, o ato do convencimento é a política. Então, a gente precisa descriminalizar a palavra política e começar a participar cada vez mais dela. Vocês, jovens, que estão aqui estudando, que estão aqui na faculdade, precisa começar a olhar esse lugar com pertencimento, como um espaço de fala de vocês também. E aí, dentro disso, eu queria terminar esse agradecimento, falar se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu material, da minha história, eu tenho um site, que é www.alinetorressp.com.br. Tem as propostas lá um pouco mais elaboradas, tem um pouquinho mais da minha história lá, com mais detalhes, caso vocês tenham se interessado. E pedir aqui a confiança do voto da juventude no voto 15900, do dia 15 de novembro, porque a gente pode. E
E maravilhoso. Obrigada por vocês terem participado. Aline, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação, tá? Eu tinha, quando eu falei para as meninas que você viria participar, quando eu falo as meninas, é porque não é só a Mari, tem umas outras meninas que estão por trás dela aí, que dão uma força. A Mari é quem manda na gente, entendeu? Mas tem mais um povo aí, tem o Na Felipe verdade, também não mando, obedece. não, porque eu falo, ninguém ouve, então eu não mando, né? Aí, tá vendo, né, Volta? Tá, muito obrigado, Aline. Vai lá, Mari. Aline, eu queria agradecer também. Infelizmente, eu não pude estar 100% presente por conta da aula da faculdade, mas eu vi, quando eu cheguei, o negócio estava pegando fogo, então eu fiquei quietinha. Mas muito obrigada pela participação. É muito, como eu disse nas outras aulas com outros candidatos, é muito importante a gente ter esse contato, mesmo que alguns ainda não tenham tirado o título, a gente já é um ensaio para o ano que vem. E muito obrigada pela participação também. Eu espero que todos tenham entendido as propostas. Também, se você quiser, pode deixar o seu Instagram e o Facebook no chat para o pessoal ir procurar. Muito obrigada, Aline. E Conto também, sempre Mari, conosco. vocês vão levar essa influência para casa, né, Mari? Porque o pessoal que ainda não tem título pode chegar em casa e falar: poxa, eu ouvi uma pessoa falando hoje, foi interessante, tal, é um número tal. É muito mais legal do que aquela história do papelzinho no chão, né, cara? Então é importante. Realmente, isso é muito triste. Ó, eu estou deixando aqui no chat para vocês o meu Instagram e o meu Facebook é o mesmo, tá? É @AlineTorresST. Deixei aqui também o site e vou deixar o número do meu WhatsApp da campanha, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestões, tenham se interessado em ajudar nessas propostas que a gente tem aqui um pouco reduzidas, para a gente conseguir colocá-las no papel ano que vem, projeto de lei. Me ajuda, fala para o pai, para o amigo, para o vizinho, votar 15.900, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Parabéns, viu, Mari? Leva esse povo aqui, ó, no cabresto. A gente que agradece, Aline. Tudo de bom e conte sempre conosco. Foi ótimo. Tchau, gente. Boa noite a todos. E amanhã tem mais. Tchau, boa noite, boa noite.